Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu vou estar trazendo aí o vídeo do canal do BNS Animes, do anime Classroom of the Elite. Ayano Koji massacra Ryuen e todo o seu grupo, Ayano Koji versus o Ryuen. Então bora ver esses spoilers aí, provavelmente deve ser do segundo ano, esse aqui não sei se vai ter no primeiro ano. Se tiver seria interessante, ainda mais se chegasse em anime. Porque, nossa, um cara que eu gostaria de ver apanhar é esse daí, cara. Puta cara forgado, mano. O cara se acha muito, muito mesmo. Então vai ser interessante, cara, se chegar em anime um dia. Ou no mangá, mano. Tanto faz. Eu quero ver tanto no mangá quanto no anime. Quero ver esse cara apanhar mesmo. Pra entender que sempre há alguém superior. Chegou uma das lutas mais aguardadas de todas em Classroom of the Elite. Ou melhor, na real eu não sei nem se dá pra chamar isso aqui de luta. Bora reformular então. Finalmente chegou a maior surra, a surra mais aguardada de todas. Ayano Agora Koji sim, versus isso aí, Ryuen, mano. cara. Eu Da vou te falar hora. que o Ryuen não tava sozinho nessa não. Mas mesmo assim o pau quebrou firme e forte, né, meu parceiro? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que aconteceu sobre essa pancadaria, o que tava rolando por trás disso, por que chegou nisso, né? Um confronto entre alunos aí. A gente já viu o Ayano Koji trocando socos com algumas pessoas aí, cara, já viu que o cara é brabo, mas agora a mitagem foi maior ainda. Vem comigo, vamos nessa. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Demorou pra chegar, mas aconteceu, galera. Que encontro incrível foi esse? Ayano Koji contra o Ryuen. Desde o início do anime, a gente já viu o Ryuen, por exemplo, como o antagonista da história, né? Sendo aquele cara que basicamente controla a classe C com a força bruta, num pau a pau mesmo, né? Um cara completamente diferente dos líderes da classe A e B, por exemplo, que geralmente são mais inteligentes, usam métodos aí mais sutis para controlar tudo. Ele já usa por Estilo fora Ayano força Koji, né? bruta, Ó, né? trabalhando com a mente. Mas mesmo assim, esses caras ainda assim não superam o nível do seu like, né, meu parceiro? Jamais o like mito é sempre mito. E esse aí é nível supremo da inteligência. Então, pô, é impossível não ele ser superado. Por isso eu sempre falo, capricha nesse likezão. Eu sei que você vai deixar o like aí, que qualquer um nessa parada que deixar o like, ó, é mente gigante, hein? Tô apostando aí, mano. Manda esse like caprichado. Valeu demais, galera. Tamo junto, vem comigo. Basicamente, a gente vê um pouco do passado do Ryuen. Dá pra gente lembrar que ele percebeu que era diferente de todos os outros desde que ele estava no ensino médio, quando ele matou uma cobra, né? Teve um incidente com uma cobra, ele acabou matando ela, enquanto toda a classe estava com medo dessa cobra. Ele não tinha medo de ser mordido e nem estava tentando ser um herói pra ninguém, porque ele sentia que não tinha razão pra ele sentir as trepidações que todo mundo estava sentindo, nervosão e tal. Foi aí quando ele descobriu que sempre que os seus inimigos encontravam a sua morte, ele sentia uma forte onda de adrenalina e prazer dentro do corpo dele. Ele achava que o mundo seria governado pela violência a partir disso. É claro, isso Nossa, já dá pra significa ver, que né? aquele que é o mais violento e mais forte, literalmente supera todos, e no caso era ele. No entanto, depois que as pessoas começaram a se curvar para ele, cara, ele se jogou lá no topo, se tornou mais difícil de experimentar o seu prazer, porque ninguém queria desafiar ele. Ou seja, todo o desejo mais querido dele de ser derrubado não foi cumprido e ele ficou cada vez mais desapontado com isso. O cara queria experimentar uma derrota. E assim ele começou a acreditar que só a morte poderia igualar com ele, né? Poderia derrotar ele, literalmente. Ninguém mais conseguiria derrotar. Aí já viu, né? O cara literalmente diferente dos outros. Tá com autoestima, ó. Acho que já até estourou o Tá lá em gráfico, tá cima, ligado? né? Essa Sim. autoestima dele aí. Mas o que tava acontecendo Se no acha momento em que as muito. coisas começaram a se desenvolver na briga? Era o seguinte, cara, o que tava rolando era a procura do X, que na verdade era um líder oculto, que toda classe tem esse líder. Só que na classe D, ele ainda não tinha sido descoberto. O Ryuen acabava de alguma forma descobrindo, inclusive, que alguém sabia de alguma informação que levava ao líder oculto. Sendo assim, ele vai até a classe D. O Ryuen não foi afetado pelas suas provocações porque ele explica que já usou o Katsuragi, por exemplo, estava ciente e divulgou o acordo que era algo semelhante à permissão que a classe C apoiasse a classe A, né? Eles estavam meio que trocando pontos privados aí, pagos mensalmente uns para os outros. Ela não estava ciente de todos os detalhes, embora com detalhes minuciosos, ela sempre remediasse perfeitamente os planos deles. Yuen ficou um pouco surpreso com isso tudo, embora tenha observado que não era o responsável se os detalhes disso vazassem ou alguma coisa. Sakayanagi, cara, mencionou que teria vazado se quisesse. Então a gente pode dizer aí, ó, no último dia do segundo semestre, o Ryuen afirmou que era hora de atacar usando a Kei.
O Ryuen revelou que ele só conseguiria ela pegar essas pessoas que eram mais proeminentes da classe dele pra poder sinalizar principalmente que estavam observando ela, estava mantendo ali, ó, o olho fixo, cara. Isso ainda deixa os 10 possíveis candidatos à mão. Embora nós tenhamos aí destacado mais ou menos desde o início alguns, não importa o quanto ele tentasse pescar a identidade do Ser X, ele ainda estava bem escondido atrás da Suzune. O suspense da revelação acelerou o pulso dele, porque foi a primeira vez que alguém se entreteve de fato e fascinou o nosso querido antagonista aí por tanto período de tempo assim, né? Um tempo tão prolongado, que acendeu um sentimento muito interessante, né? Parecido como se fosse um primeiro amor no Ryuen. Ele planejava levar a Kei pro telhado e chegando lá, ele meio que ia chantagear ela para poder dar a identidade do Ser X para ele. Os outros estavam preocupados que ela pudesse não aparecer, mas a gente sabe, cara, o Ryuen sabia que ela não permitiria que seu passado fosse revelado. Ela também não conseguiria informar toda a escola, já que a sua vida social estava à beira de ser destruída assim. O Ryuen deixou bem claro o único caminho a se seguir. Ele compartilhou toda a história da Kurosawa de ter sido intimada no passado, né, intimidada, todo mundo pegava no pé dela, ela sofreu pra caramba no passado dela e simplesmente disse que as pessoas com experiências traumáticas tendem a se perder quando colocadas em situações semelhantes. E não deu outra, a Kei apareceu lá no terraço. O primeiro de tudo foi a chantagem mais psicológica aí que eles começaram, né, na base da conversa. Só que as coisas começaram a esquentar um pouquinho, galera. Quando eles jogaram 4 baldes de água fria em cima da Kei. Apesar desse abuso físico, a coisa mais petrificante pra ela estava ocorrendo dentro do corpo dela, mano, internamente. Ela pensava em todas as suas opções e concluía que a única coisa que ela poderia fazer agora era apenas acreditar no Ayano Koji. Ela afirma até que a própria Kurosawa que estava segurando ali, se segurando, morreu. E ela se lembra que era uma jovem competitiva, que fez inimigos de garotas semelhantes também, e isso lhe causou todos os tipos de bullying possível na infância. Ela afirma que a única coisa que poderia fazer numa situação como essa era aceitar. Então, como ela, já se lembrando do seu bullying, ela se perguntou se o Ayano Koji realmente abandonou ela e a usou perfeitamente, cara. Se isso tudo era só um plano dele. Mas o Ryuen revelou a ela que o incidente do navio com o Manabe não foi apenas uma coincidência, e o Ayano Koji armou pra ela também. Ou seja, ainda estava jogando contra o Ayano Koji nessa parada. Ela começou até a considerar a opção de apenas dizer o nome dele para se livrar de toda a sua agressão. Mas depois de verbalizar isso tudo, Karuyazawa começou a se sentir orgulhosa de que, embora ela tenha sido traída pelo Ayano Koji, ela fez a escolha ativa de não trair ele, afirmando que as coisas que ela fez foram simplesmente divertidas junto com ele, então ela não queria trair ele. O Ayano Koji percebeu que Ishizaki fez algumas coisas aí, algumas viagens até o banheiro para poder pegar água, e que a Kurosawa já estava meio que entrando nesse esquema que eles estavam querendo. Ele observou que Ryuen provavelmente estava fazendo a Kurosawa reviver todo o seu passado, mas não esperava Esses que caras ela aí desistisse desse da sua anime é identidade. complicado, cara. E era melhor do que ele imaginava, inclusive. Shabashira perguntou quanto tempo ele pretendia esperar, e o próprio Ayano Koji disse que era bom isso pra ela, era bom ser paciente, porque ele não tinha pressa pra ir lá e parar tudo que estava acontecendo. Era melhor que todos os acontecimentos se agravassem, embora o atraso seja alguma coisa mais arriscada, era necessário também, porque ele poderia ser mais produtivo pro próprio Ayano Koji. Cara, a mente é de gênio, irmão. É mente de gênio. Fora que ele tava vendo a Kei lá, se remoendo de medo. Ele até reconheceu que as câmeras de vigilância estavam vandalizadas, né? Pichadas de preto, para eles não conseguirem ver o que estava acontecendo. E Shizaki e Ibuki ficaram chocados com o próprio Ayano Koji, sendo especialmente incrédulo nisso tudo. Ryuen revelou que depois da situação da Manabe, ele sabia que era Hirata ou Ayano Koji, era um dos dois. Então é aí que o nosso prota entra na jogada, cara. O Ayano Koji subiu no terraço junto com o Ryuen, mano. E a pancadaria começou. Mas não foi com o Ryuen direto não, cara. Na verdade, começou com os capangas dele. E Shizaki, como sempre, né? No Ayano Koji, que ele habilmente saiu bloqueando. Enquanto rapidamente ele trouxe Ishizaki pro chão. Ayano Koji até disse que é óbvio que ele não vai ir primeiro. Séria, seria melhor pra ele levar isso mais a sério, né? Porque assim, não tinha sido aplicada nenhuma pressão no rosto e as coisas iam ficar pesadas. O rosto de Ishizaki ficou tão tenso quanto as suas pernas, que cederam, fazendo com que ele tentasse freneticamente abrir o caminho. Albert entendeu a gravidade da situação e começou a atacar do lado livre do Ayano Koji, ó, covardia pura, assumindo que ele iria esquivar, né, tomando uma posição defensiva. Mas não, nosso querido Ayano Koji simplesmente pegou o soco dele com a mão, cara, que enviou algo como se fosse um choque elétrico até o ombro dele. Ibuki, que estava congelando de descrença, enquanto o Ryuen ordenava que o Albert continuasse,
Cara, o Albert atacou um balanço dos seus punhos poderosos, mas o Ayano Koji permitiu que ele até acertasse o primeiro golpe. Mas permitiu, cara. Ele sabia que não poderia suportar muitos mais desses golpes. Então, se esquivou do próximo ataque e foi para um ataque frontal no intestino direto dele. Sem prestar atenção Caraca, em toda a sua imagine a força, dor. porque não era sensato subestimar o oponente. Então, o Ayano Koji julgou que causou apenas um dano mínimo, já que o Albert ainda estava com uma expressão plana, de boa, né? Ele decidiu trabalhar um pouco mais e apontar um pouco mais para os pontos mais vulneráveis que o corpo humano não pode se fortalecer. Não importa o treinamento, esses pontos jamais seriam fortalecidos. O Albert então o viu mirando no seu plexo solar e se virou para evitá-lo, mas logo percebeu quando a Ayano Koji cutucou sua garganta com a palma da mão. Aí já era. O Albert começou a ficar meio sem ar ali na parada e depois caiu no chão. O Ishizawa atacou enquanto gritava com a Ayano Koji. Só que a expressão dele, enquanto ele estava lá, murmurava que ele deveria pelo menos ficar mais quieto se tivesse ido até o Ayano Koji. Porque, mano, ele saiu gritando, tá ligado? É fácil revelando. ver o movimento de alguém assim. Quando grita, né? O nosso prota, cara. Que saiu chutando o joelho esquerdo dele e mandou o cara pro chão também. Então, ele girou e chutou o rosto do Albert, enquanto usava o mesmo impulso para socar o Ishizaki e pegou um socão na mandíbula de retorno. Com isso, ambos ficaram em silêncio quando o telhado ficou sem som. Todo mundo tava lá, caído no chão. De repente, cara, derrotou rapidamente Ishizaki e Albert. Ele revelou inclusive para os outros que sabia que essa situação aconteceria há muito tempo, cara. O que choca o Ryuen, que inicialmente pensou que o Ayano Koji estava jogando nas suas mãos. Era uma carta fácil, um peão fácil de se movimentar. Ele cara Mas, se acha muito, o Ryuen mano. reconhece que ele estava em desvantagem e elogiou de fato o Ayano Koji por ser mais esperto do que ele. O Ibuki lançou um chute no Ayano Koji ainda assim e calmamente evitou esse chute. O Ayano Koji observou como ela era uma lutadora habilidosa, que poderia inclusive derrubar Suzune, mesmo que ela estivesse no auge da ilha. A Ayano Koji não era de brincar com ela, mas ele decidiu não prolongar isso. Então, ele surpreendeu fechando a distância e agarrando ela pelo pescoço antes de derrubá-la no chão. Cara, o que ele teve foi o cuidado para não bater a cabeça dela depois, porque poderia ter sido mortal, né? Uma coisa fatal quando ela ficou imóvel. Karo Yazawa assistiu em silêncio isso tudo quando o Ryuen batia palmas e elogiava mais uma vez. Então, se iniciou numa postura de luta o Ryuen, afirmando que era preciso ser duro por dentro e também que a força física por si só não determinava o resultado. Engraçado, né? Aí a hipocrisia já tá começando a mudar um pouquinho os pensamentos Ai, meu dele. Deus do céu. Mas uma luta entre o Ayano Koji e o Ryuen acabou de começar, cara. O Ayano Koji deliberadamente levou alguns golpes dele, mas foi de boa, porque ele tava querendo sentir um pouquinho de soco, né? Ele ficou um pouco entediado depois de um tempo e começou a retalhar. Tipo, literalmente foi uma luta unilateral do Ryuen, mano. O Ryuen ajustou sua postura para ter o centro de gravidade mais estável e correu direto pro abdômen do Ayano Koji. O Ayano Koji saltou para trás e foi perseguido pelo Ryuen, que continuou com os seus jabs, indo para cima dele e tal. Só que o Ayano Koji disse calmamente que não iria permitir que o próprio Ryuen acertasse ele e agarrou o cabelo do Ryuen, mano. Aí, mano, instantaneamente o Ryuen se afastou. Lógico, o cara, né, foi o instinto dele. E foi recebido com um chute que acompanharam com uma força sinistra, colocando numa distância perfeita, basicamente. O Ayano Koji o elogiou por ser mais forte do que Ishizaki em força, mas ele ainda não conseguia ver o próprio Ryuen batendo no Albert, por exemplo. Ryuen riu e gritou que isso era divertido e que ele precisava de mais do Ayano Koji, ou seja, ele estava sentindo aquele prazer dele de novo em querer batalhar, em querer brigar, cara. Então, ele atacou o Ayano Koji de novo, não se segurando em nada. Só que, a partir desse estilo de luta, o Ayano Koji, ó, mentalidade sempre, viu que ele era um cara autodidata em brigas, depois de ter muita experiência em brigar, né? E não era um artista marcial treinado. Aí ele brincou. Aí já era, filho, acabou. Ele poderia até ganhar a batalha, mas não ia ganhar a guerra. Porque ele iria atrás do Ayano Koji no pior momento, no momento menos esperado. Mas, mesmo que ele perdesse hoje. Então, cara, o Ayano Koji perguntou se o Ryuen não tinha medo de perder. O que ele respondeu que não, que ele não achava, né? Achava que só a morte ia derrotar ele. Foi quando o Ayano Koji entendeu de onde surgiu todo o excesso de confiança e arrogância do Ryuen. Então o Ayano Koji disse pra ele para ensiná-lo o significado de dor, que ele estava pregando, sobre o qual ele aceitava de bom grado. O Ryuen agarrou o Ayano Koji, deu uma joelhada no estômago dele e de repente repetiu ações enquanto o Ayano Koji protegia o seu rosto. O golpe mais forte veio que fez com o Ayano Koji sair cambaleando para trás.
Só que aí ele afirmou que ainda não entendeu porque o Ryuuen estava pregando isso daí. O Ryuuen perguntou se o Ayano Koji era o mesmo que ele, alguém que literalmente não tinha medo, o que simplesmente o Ayano Koji nega. A gente sabe que ele é um cara que controla muito bem todas as emoções dele. Então ele viu muitas pessoas sendo destruídas pelo terror durante a vida dele, cara. Muito terror, miséria, consequências por serem perdedores. Eventualmente ele parou de sentir esse medo. Em vez disso, ele se sentiu frio, porque não importava o quanto os outros sofriam e se desaparecessem. O mesmo nunca acontecia com ele. Ele era diferente. Então, contanto que você possa se proteger, você sempre vence. Com isso, o Ayano Koji parou todo o seu experimento de tentar sentir a dor aí que o Ryuuen estava se referindo, e ele foi para sua atitude condescendente e acabou enfurecendo o Ryuuen. E perguntou aonde o Ayano Koji conseguiu toda essa força anormal que ele tinha, porque ele manteve ela escondida esse tempo todo, comentando que ele provavelmente achou prazer em desprezar os outros. Só que o Ayano Koji discorda disso, e a gente sabe. E ele trouxe isso na sua postura, que contrariou o ataque do Ryuuen e deu um gancho de direita devastador nele, cara. O rosto do cara até inchou, mano. Quando ele começou a ter algumas dificuldades pra falar, formar umas palavras, mesmo assim o Ayano Koji repetiu. Ficou lá, socando, sem prestar atenção nem no Da hora, hein, sangue que cara. fluía. No mangá, isso no Internamente, anime vai ser na cara muito do maluco. interessante, mano. Coitado, o Ryuuen tava sofrendo aí, né? E ele continuava falando, tentando encontrar uma vulnerabilidade durante o ataque, deliberadamente tentando pescar uma reação do Ayano Koji com as palavras sarcásticas. Mas nada adiantou, cara. O Ayano Koji realmente não se importava com ninguém e começou a nocautear como, infelizmente, pro próprio Ryuuen, não havia nada lá. Literalmente nenhum coração para ele manipular, cara. Ele então foi até o Kurosawa e perguntou se ela estava de boa, se estava desiludida com ele. Ela afirmou todos esses pensamentos, porque sabia que ele traiu ela desde o início. E ele diz para ela parar, pensar um pouco sobre isso mais tarde, o que garantiria que ninguém mais poderia usar o passado contra ela, por exemplo. Ela ia pensar de boa, sem problema nenhum do Ryuuen estar lá em cima dela. A Ayano Koji então diz que não estava procurando por perdão, mas ele garantia que salvaria ela novamente se alguma coisa semelhante acontecesse, até porque o cara é brabo, né? O maluco é simplesmente outro nível. Então ele diz pra ela pra buscar a ajuda da Shabashira e Manabu, né, que estão esperando ela lá embaixo, que já sabiam mais ou menos do que as coisas iriam acontecer. Comenta aqui embaixo agora pra gente, então, o que você Nossa. achou dessa humilhação. Hypado pra Incrível quando do vi no Ayano anime, Koji. cara, O isso aí. cara mitou mais uma vez na história, não micou não? Espancou 4 caras de uma vez só. Já viu que além de inteligente, o nosso prota tem força física também. Briga demais, galera. Fala vocês. Malucos são brabo, né, mano? Não esquece, manda aí pra gente também a sua inscrição. Capricha no sininho, bota ele ativado, porque assim você vai estar se ajudando, mano. Vai estar sempre, pô, preenchendo mais conteúdo, agregando mais conteúdo pra você, a várias histórias diferentes. Então, capricha aí na inscrição com o sininho ativado. Valeu demais, galera. Tamo junto sempre. Você é um mito. Jamais deixe alguém dizer o contrário, hein? Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Então, deu pra ver aí que teve... Nossa, deve ser muito interessante, cara. De fato, fico muito hypado, né, pra chegar em anime logo, pra gente ver o quão incrível vai ser. Nossa, imagine o Ayano Koji com aquela calma dele, né? Aquele poker face dele lá, tipo, a expressão que não muda de jeito nenhum. Rin tentando achar uma brecha, mas ele vê que não adianta nada, cara, ele só apanhando lá. Nossa, ele já vendo que antes dele enfrentar, o cara já derrotou 3 pessoas, cara, antes dele enfrentar. Você vê, tipo, o cara já lutou contra 3, venceu sem dificuldade, depois lutou contra ele ainda, venceu sem dificuldade. O cara só ficou brincando, basicamente, com o cara, mano. O cara brincou, basicamente. Nossa, que da hora, cara, da hora. Isso que eu acho foda. Mas esse anime aí, cara, tem todo tipo de gente, né, cara, no Classroom of the Elite. Basicamente, os caras estão colocando a vida real nesse anime, né. Colocando um bagulho de bullying, de briga, nossa, é todo tipo de coisa, mano, os caras põem nesse anime. É da hora, não vou mentir, o bagulho fica muito da hora, mas também dá raiva, cara. Nossa, você fica pegando raiva tanto de uns personagens, dá vontade de você mesmo entrar lá e bater. É foda, cara. Mas fazer o que? É isso que torna o anime tão bom, né? Esse tipo de pessoas que o autor acaba trazendo, que acaba deixando o anime bom lá pro final, né? Do anime tudo. Isso que eu acho interessante. Mas é isso aí, pessoal. Valeu pra quem acompanha até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música pra mim estar reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.